Dor de cruz se erigiu, dela o dia fugiu. Graça e paz, amados do Tabernáculo, você que está inscrito aqui no canal da nossa igreja, né? Eu comecei a postar vídeos aqui no grupo de WhatsApp da igreja e comecei a colocar no canal para que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus, né? Através do evangelho que salva, do evangelho que liberta, do evangelho que transforma, do evangelho que vai nos levar para o céu. Então que nesse finalzinho de tarde, início de noite, que Deus possa abençoar a tua vida com essa palavra que Deus colocou no meu coração, que está aqui em Mateus capítulo 5, versículo 4. Está aqui incluído no Sermão da Montanha, que é um sermão muito importante que Jesus falou algumas verdades. Então eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 5, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo da alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Amém, irmãos? Então a palavra de hoje é essa, em que Deus diz que nós somos luz aonde nós estivermos, né? Ele diz que nós devemos iluminar aqueles que estão próximos, nós devemos iluminar aqueles que estão longe, porque eles terão um referencial de visão, né? Porque uma luz que ilumina, ela pode se ver de longe. Eu tenho uma luz aqui na minha varanda, estou aqui no meu quarto, eu tenho uma luz aqui na minha varanda, que quando eu acendo ela, quem está, eu acho, lá na esquina vê essa luz acesa, porque ela reflete longe. Eu tenho refletores ali na frente, que são mais fortes do que essa luz aqui de trás, e eles têm um alcance maior, e quem está mais distante ainda consegue visualizar. Então, quanto mais a luz tiver força, quanto mais a luz ela refletir, a luminosidade, ela vai ter um alcance ainda maior. Jesus, ele faz aqui nessa passagem aqui de Mateus 5,14 uma analogia a uma cidade chamada Safed, e essa cidade ela ficava no alto do monte, ali no cume do monte, e ela ficava mais ou menos cerca de 800 metros acima do nível do mar. Então, o que acendesse de luz ali naquela cidade, a gente sabe que antigamente não tinha luz elétrica, né? Então eles usavam as candeias, eles usavam aquelas lâmpadas de barro para que tudo fosse iluminado, o ambiente fosse iluminado. Eu tenho uma luz aqui, é muito fácil, hoje eu só clico aqui e ela acende, mas antigamente eles tinham que pegar o óleo de oliva e fazer com que aquele óleo queimasse, e através da queima daquele óleo eles iluminariam aquela casa. Então era tudo de forma bem artesanal, de forma bem manual, né? Que as pessoas se viravam para ter uma luz nas suas casas. Então eles usavam aquelas lâmpadas de barro para iluminar quando era necessário. É interessante essa observação de iluminar quando é necessário. Quando há trevas, a gente precisa trazer luz para dissipar essas trevas, para que a escuridão ela não permaneça mais naquele local. E Jesus, ele disse: nós somos a luz do mundo, nós somos a luz que vai iluminar o mundo. Quando na minha rua aqui, eu moro de esquina, eu tenho duas lâmpadas aqui que ficam acesas na esquina. Quando dá 5h30, 6 horas, tem um tempo certinho de iluminar, e quando alguma delas de vez em quando queima ou apaga, a gente vê que fica um breu, fica uma escuridão na esquina. Mesmo que a outra esteja acendendo, não fica mais como se tivesse as duas acendendo. Então, a importância da luz naquele local, né? E a importância de também saber a hora de acioná-la, né? De você estar em algum local, de você estar com alguma pessoa. Já que Deus falou que nós somos luz, nós temos que aproveitar
essa luminosidade. Satanás, ele é a escuridão, ele atrai tudo isso de ruim, né? Aí não é bom você estar numa escuridão, não é bom você estar num quarto escuro, numa casa escura. É sempre bom a gente ter uma luminosidade para você poder visualizar as coisas. Muitos dizem que os filhos das trevas, eles são mais astutos do que os filhos da luz, até porque na luz a gente é visto e eles nas trevas eles não são vistos, né? Então Jesus, ele fez essa analogia com essa cidade chamada Safed, que ficava ali edificada sobre um monte, e ele disse que não fazia sentido a gente iluminar para esconder. Não faz sentido. Eu tenho luzes aqui no meu quarto, eu acendo essas luzes e procuro um jeito de apagá-las para que a claridade ela não funcione como ela é para funcionar. Então Satanás muitas vezes tenta nos ofuscar, Satanás tenta muitas vezes apagar a nossa luz, ele tenta tirar esse óleo que queima, que é o fogo do Espírito Santo, ele tenta tirar tudo aquilo que faz com que a nossa fé, a nossa confiança em Deus, ela seja abastecida, ela continue sendo ali um combustível para que aquela luz continue acesa. Muitas vezes o diabo, ele sabendo da nossa fraqueza, tá, nos fazer desistir nesse momento que a gente está passando de volta à normalidade, né? Daqui a poucos dias, eu creio, em nome de Jesus, a gente vai estar reunindo-se, fazendo os cultos na igreja, claro que com alguns cuidados que a gente precisa realmente ter, de estar sempre usando a máscara, de tomar um cuidado para manter a distância, para não se abraçar, para não ter esse tipo de comunhão, porque né, não é um momento. A gente sabe que Satanás vai tentar enfraquecer ainda mais muitas pessoas que ao longo desses meses está em casa, né? Muitas vezes não está procurando se alimentar da palavra de Deus, muitas vezes não está procurando orar, buscar a presença de Deus. Então Satanás, ele vai tentar tirar o combustível, ele vai tentar tirar aquilo que faça com que essa luz ela ilumine. A escuridão e a profundidade da noite fazia com que aquelas velas se destacassem. Quando a gente vai para o interior, a gente vê que uma vez a gente foi para Água Verde, se eu não me engano, e a gente passou uma estrada, uma pista que era um breu, que se a gente não tivesse luz, era complicado de dirigir. Eu lembro uma vez que eu fui com a mãe para Pacajus e a gente foi eu tinha um cadete que eu vendi para o Júnior, né, e esse cadete me dava muito trabalho. E, gente, o cadete não iluminava. Eu fui umas 4 horas da tarde. Não foi em Pacajus, foi em Aracapé. Aracapé não, Acarape. A gente foi em Acarape, fui fazer uma entrega perto de Redenção. E a gente foi de dia, foi eu e a mãe. A mãe não, eu estava com alguns problemas de saúde, a mãe não confiava de eu ir sozinho, a Dani não podia, a Dani foi comigo. A mãe foi comigo. No meio do caminho, a gente foi, levou tudo tranquilo. E na volta, a luz do cadete não iluminava quase nada. E eu não via direito a estrada. E eu via ali a mãe se segurando, toda tensa, nervosa. Léo, calma. E eu indo a 60 por hora numa estrada que era para ir a 80, 100. E de repente, quando eu olho no retrovisor, um monte de carro atrás de mim, atrás do cadete. Porque o cadete não estava iluminando bem, eu não conseguia ver. Então, quando uma luz está deficitária, quando uma luz está com problemas, você não consegue ver a luminosidade, a claridade dela. Você não consegue ver ela iluminando bem. Quando uma lâmpada está com problema, ela fica meio fosca, ou ela apaga, ou ela fica piscando e acendendo. Então assim é o cristão, que ele não está em sintonia com os céus. Quando ele está fraquejando, quando ele está pensando em desistir, começa a mostrar sinais, começam a mostrar ali evidências de que aquela vida não está bem. E uma delas é essa luz que ilumina o mundo, que é Jesus habitando dentro de nós. Essa luz ela está se apagando, ela está com algum problema. Jesus também disse que ninguém pode acender uma candeia e depois escondê-la. Não faz sentido. Qual seria a utilidade, como eu falei,
de a gente acender uma luz e colocar um pano tampando ela, de eu acender essa lanterna aqui e botar minha mão para apagar. Não faz sentido. Então Jesus disse que a luz precisa ser usada para iluminar, que é a sua finalidade. A grande finalidade da luz é dissipar a escuridão, ela combate a escuridão. A grande sacada do ser humano é que Deus deu esse poder para a gente, de iluminar aonde estiver habitando ou reinando a escuridão. Então, indo nesse mesmo sentido, quando a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, ela diz também que a luz não pode se esconder, né? Além de não permitir que alguém apague, a luz não pode estar escondida. Por quê? Por um simples motivo. Porque ela vai estar sempre sendo vista. Vai estar sempre estando aos olhos daqueles que estiverem ali naquele ambiente. Como aquela cidade que foi edificada sobre um monte. Aquela cidade, por ela estar geograficamente num ponto alto, onde todos podiam ver, ela não tinha como ser escondida, não tinha como, mesmo se levantassem muralhas, fizesse alguma coisa, aquela cidade seria vista pela posição em que ela estava. E muitas vezes, amados, Deus nos coloca em posições de destaque para nós sermos vistos, para nós sermos reconhecidos, para que a gente não fique escondidos, para que a gente não fique apagados, para que a gente não fique ali passando-se por despercebidos. Cada um de nós temos a nossa função no reino, assim como um reino, que o rei sozinho, ele não faz muita coisa, ele precisa de conselheiros, ele precisa de conselhos de guerra, ele precisa de exército, ele precisa de ter povo, ele precisa de serviçais, ele precisa de uma estrutura toda para manter aquele reino. O reino não se mantém só, cada pessoa tem a sua função. No reino dos céus é da mesma forma, irmão. Tanto eu como você, nós temos a nossa função a ser desempenhada. Assim também como uma candeia que precisa brilhar e se fazer úteis aos que é a sua finalidade, para que as suas obras glorifiquem a Deus e iluminem as pessoas que estão nas trevas, fazendo com que elas consigam enxergar o caminho que irá levá-las com segurança para a eternidade, até o céu. Então a função da luz é guiar as pessoas para que elas fiquem distantes da escuridão. Então é muito interessante, assim, de uma forma didática, depois de a gente apresentar um perfil de caráter regenerado por Jesus, que a gente venha mostrar o resultado dessas características para o mundo, né? As pessoas nos viam antes, a gente vê uma pessoa que ela está fraca na fé. O pai sempre dizia que parece que tinha alguma coisa escura ali naquela pessoa. Quando ela chegava na igreja, você sentia alguma coisa que era diferente, que o sorriso era diferente, os olhos, o olhar era diferente. Então, antes de nós termos a nossa vida, o nosso caráter moldado por Cristo, antes de a gente viver tudo isso, a gente veio das trevas. Nós viemos de um mundo pecaminoso, onde éramos escravos, onde éramos reféns do pecado, e Deus, ele nos deu uma nova direção. E por que então nós mantermos a luz acesa é importante? Porque muitas vezes tendemos a inverter a ordem das coisas para procurar exercer influência no mundo sem antes ter a realidade de quem nós realmente somos. Antes de nós sabermos quem nós somos, e a posição que nós ocupamos no reino, a gente já sai, né, com todo vigor, com toda força. Mas nós temos que nos preparar, irmãos. Quantos eu lembro que voltaram do encontro com Deus que a gente fazia, né? Eu mesmo fui em 7 encontros. Eu acho que eu fui um dos recordistas de encontros. E as pessoas ali naquele lugar, elas se sentem muito fortes, né? Elas se sentem ali muito acolhidas, e o espírito é fortalecido. E quando elas chegam na igreja, era aquela, né? Olha vocês, eu lembro um rapaz falou assim: ó, vocês que não foram no encontro, e botando o dedo e falando desse jeito. Aí depois de pouco tempo, aquela pessoa já não estava mais ali na presença de Deus. Então, antes de nós exercermos
a nossa função de luz do mundo, nós devemos saber que não é para a nossa glória, não é para a nossa honra, não é para nós nos vangloriarmos por sermos luz, mas a grande função é de levar essas pessoas que estão na escuridão para a luz e levá-los. Quem é a luz? A nossa luz é Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse que não haverá mais sol, que o nosso sol que nos iluminará, que dará a nossa energia, a nossa força, vai ser o Senhor Jesus. Então eu queria que você inclinasse a tua cabeça. Nós estamos aqui na presença desse Deus poderoso, desse Deus eterno. Nós estamos diante do trono do Senhor Jesus. Oh Deus amado, eu te peço, Pai, que Tu venhas derramar sobre nós a Tua graça, o Teu poder. Senhor, cura os enfermos, cura os doentes. Pai, visita aqueles que estão nas UTIs, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Meu Deus, trazendo vida. Pai, eu vi um número de antes de ontem no Ceará, de sexta para sábado, não morreu nenhuma pessoa. Graças a Ti, meu Deus, que está fazendo com que esse mal, com que esse vírus, com que essa pandemia cesse nesse país. E a gente não veja muitas famílias mais chorando, lamentando os seus mortos. Pai, nós somos luz, nós somos o sal da terra. Se o sal não tiver, Pai, ali a função de salgar, ele não tem utilidade. Se a luz não tiver ali a sua função exercida de iluminar, ela não tem funcionalidade, não tem utilidade. Por isso, Deus, nós queremos nos colocar à Tua disposição. Queremos Te pedir que Tua graça seja derramada sobre o Teu povo. Aí onde eles estiverem, meu Deus, que Tu venhas, Pai, acampar anjos. Aplica o Teu sangue poderoso e nos guarda. É o que eu Te peço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. A igreja do Senhor pode dizer amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa semana seja uma semana de vitória, de conquista. E que você possa dar o testemunho nos grupos, aqui nos comentários, daquilo que Deus vai fazer essa semana na tua vida. Fica com